Atos 17, versículo 24 a 28 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, de nós. Vamos parar por aí, até o 27. Esse texto é tremendo, é um texto declarado pelo apóstolo Paulo. Se vocês forem ver esse discurso de Paulo, ele é um discurso carregado de emoção, é um discurso carregado de sentimento. Ele está em Atenas e ele é confrontado, e ele é xingado, e ele é questionado, e de repente ele começa a observar a idolatria daquele povo, e percebe um altar que não tem um Deus construído por mãos humanas, que não tem alguém, uma criação a ser adorado. Então um lugar vazio que aponta que a adoração deve ser dada não à criação, mas ao Criador. Naquele lugar está escrito assim: ao Deus desconhecido. E aí ele se enche, ele passa por um momento anterior de ira, de contenda, né, diante de tanta idolatria, mas nesse momento ele se enche da verdade de Deus e ele começa a declarar a respeito desse Deus que fez todo o mundo, que construiu todas as coisas, dono do céu, da terra, Senhor de tudo, que não é servido por mãos humanas. Ele vê com certeza naqueles altares muitas iguarias, muitos alimentos. Antigamente as pessoas, antigamente não, até hoje, né? Em diversas religiões, as pessoas oferecem a Deus comida, a deuses, comida, bebida, flores, brinquedo, pipoca, tanta coisa que vai. E ele fala de um Deus que ele não tem nada para receber de mãos humanas, porque ele é o Criador de todas as coisas. Talvez por isso a Bíblia diz que ele está buscando verdadeiros adoradores, porque a adoração é a única coisa que a gente dá para Deus que não vem de Deus. Se a gente dá dinheiro, foi o próprio Deus que nos abençoou com dinheiro. Se a gente dá objetos, é Deus. Então quando nós adoramos, nós estamos entregando do íntimo do nosso ser, amém? Nós estamos nos derramando na presença dele. E aí o apóstolo Paulo vai falando de algumas realidades. E a primeira verdade que eu vejo aí é que Deus ama a humanidade como um todo. Várias vezes a gente vai ver que Deus dá vida a todos. Ele dá respiração e dá tudo mais. Esse tudo mais é um plus, né? E é verdade. Se nós pararmos para perceber quantas dádivas Deus dá aos crentes e aos descrentes, a todo ser vivente debaixo da terra, aos animais, Deus traz cada diversidade de frutos, de legumes, de folhas, né? De tantas cores, de tantos sabores, de tantos odores diferentes, de tanta textura diferenciada. Tem fruto e planta que vem debaixo da terra, tem uns que é sobre a terra. Outro dia eu fui na escola dos gêmeos ontem, e vi uma jaqueira, aquela árvore frondosa e aquele tanto de jaca. Eu fiquei pensando, eu pensei que a jaca era rasteira, gente. Eu sou totalmente leiga. Se eu ver um pé de limão, eu não reconheço. Eu não conheço nada disso. E eu fiquei abismada de ver aquela jaca tão pesada crescendo, agarrada ao tronco da árvore, né? E são alimentos sobre a terra, sob a terra. São alimentos em cima de árvores, a gente tira cogumelo, né? Dentro do coco tem água. Que diversidade é essa que Deus traz para todo ser vivente, né? Que delícia, não falta nada. O mundo, ele oferece presentes do céu. O sol nasce todos os dias para justos e para injustos, e aquece a todos eles, né? Ilumina a vida de todos eles. A noite, as estrelas, a lua
quão grande é a diversidade, né, de criação do nosso Deus. E Ele fez tudo isso por amor. Amor a cada um de nós. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que Deus ama a existência, né? As pessoas, a criação das mãos dele. Ele ama a humanidade. Ama intensamente. Deus dá à humanidade aquilo que a humanidade precisa. Deus dá aquilo que a humanidade deseja. E às vezes Deus dá aquilo que a gente nunca pensou existir. É ou não é? A Bíblia fala que Deus disse a respeito de casamento: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Essa é a dádiva diante da necessidade do ser humano. Ele viu que o ser humano precisava de par. Precisava de uma Bia para um Isaac, né? Até que chegue a Rebeca dele, né? Precisava de um par para nós nos alegrarmos, para nós, quando melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro levanta, quando um sente frio o outro aquece. Então Deus viu a necessidade e Deus abençoou. Mas Deus também dá aquilo que nós desejamos. Deus diz o seguinte: alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, sabe aquilo que a gente deseja? Outro dia eu estava ouvindo um testemunho tremendo da pastora Tânia. E ela disse que quando ela passou, ela foi funcionária há muito tempo do Banco Central. Quando ela passou no concurso, na hora do almoço ela ficava andando nas ruas. Era numa rua principal no Rio de Janeiro. E ela que veio de uma situação miserável, então tudo brilhava aos olhos dela. E ela percebeu que ela tinha um encantamento pelas joias. Tinham muitas joalherias e ela ficava namorando aquelas joias. Até que ela viu um conjunto que brilhou muito mais do que todos os outros. Era um anel e um brinco, e ela achava lindo, e todos os dias ela parava mais tempo diante daquela joalheria e namorava aquele conjunto. Até que um dia a mulher que vendia, a vendedora, a chamou e disse: você quer ver, você está interessada? Ela: não, eu só estou olhando, eu não tenho condição de comprar não. Não, mas vamos colocar no seu dedo, nas suas orelhas, vamos ver só como é que fica, coisa de vendedor, né? E a gente fica louco quando isso acontece, porque vestiu como uma luva, combinou, ornou muito bem, e ela ficou apaixonada e disse: nossa, é muito lindo, só que não é para mim, eu não tenho condições. E tirou e devolveu. E aquela vendedora ficou insistindo: você não quer pagar por boleto? E ela disse: não tenho condições mesmo. E aí, como todos os dias ela passava lá e continuava namorando o brinco, e agora eu acho que até mais, porque ela tinha vestido e viu o quanto cabia, o quanto ficou bem nela. A vendedora chamou e disse: vem cá, vamos conversar um pouco. E descobriu que ela trabalhava no Banco Central. E fez uma proposta: faz o seguinte, que tal se você comprar só os brincos? Compra os brincos, eu divido em 12 vezes, né? Você me dá 12 cheques. Quando você terminar de pagar os brincos, aí você compra o anel. E ela aceitou aquela proposta e comprou o brinco. Mas ela disse que muitas coisas mudaram na vida dela e ela ficou só com os brincos. E que ela fez outros concursos. Hoje ela é juíza, é uma mulher de Deus, uma pregadora, uma mulher cheia de Deus. E disse que os anos passaram e ela foi cumprindo o propósito do Senhor para a vida dela, que era ser conferencista, que era ser pregadora. A mensagem era de cura, de libertação. E ela começou a viajar muito. E numa dessas viagens, ela estava hospedada em um hotel e tinha uma antessala. E perguntaram para ela se ela podia atender uma pessoa nessa antessala do seu quarto, né? E ela pensou: puxa, se a pessoa está me procurando depois de um culto, ela deve estar precisando muito. E esse é um espaço adequado, tá? Eu posso recebê-la. E de repente entrou uma mulher. E essa mulher tirou um embrulho, né, de tecido. E quando ela abriu, tinham várias joias dentro. E ela disse: olha, eu sou vendedora. E a pastora Tânia disse: não, eu não quero comprar nada, desculpa, eu pensei que você estava precisando de uma palavra de Deus, ou você queria conversar, ou orar. Desculpa, eu não sabia que era para vender. Ela: não, não é para vender. Eu estou vindo aqui amando do Senhor. Deus mandou trazer um presente para você.
E adivinha o que era? 30 anos depois. O anel, pastor. O anel. Sabe, aquilo que parece que não tem importância para ninguém. Deus deseja que a gente se alegre e veja o quanto Ele é bondoso, misericordioso e se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele dá aquilo que a gente precisa, mas Ele também tem para dar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deseja. Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Esse é o nosso Deus. E além disso, Ele dá coisas que você nem sabe que existe. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que creem nele, para aqueles que o servem. Então sabe aquilo que você nem pensa que exista na vida? Outro dia, pastor, essa semana, eu dormi tão triste, eu orei tanto antes de dormir. E eu dormi ouvindo uma pregação e parece que eu sonhei com a pregação a noite inteira. E sabe, a impressão que eu tive é que aquela pregação, ela durou toda a noite, porque um pouquinho antes de acordar, eu parei de ouvir a pregação e senti Deus falando e comunicando à minha alma coisas que eu nem sabia que existia. Deus me fez experimentar de uma alegria tão profunda. E eu falei: Senhor, de onde que vem isso? Só pode ser do alto. Eu estou experimentando um pouquinho do céu. É isso que Deus tem para revelar para você. Sabe, maior felicidade que você já experimentou na sua vida não se compara àquilo que Deus tem para te revelar, amém? Para te surpreender. Deus pode nos surpreender. A presença de Deus, a vida de Deus tem muitos presentes, tem muitas dádivas. E aqui a Bíblia nos mostra que Deus ama a humanidade como um todo. Ele cuida das pessoas, Ele zela por elas, Ele abençoa a elas, Ele dá, Ele presenteia, Ele agracia a cada uma delas. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, que é revelada bem aqui, no versículo 27, diz que todas essas coisas acontecem. Deus, Ele fixa tempo, Ele fixa limite da habitação do homem, para que o homem busque a Deus. Qual que é o propósito de Deus? Aproximar a humanidade dele. Deus deseja ardentemente relacionar-se com o ser humano, relacionar-se com a humanidade. Deus tem como propósito da sua criação que nós estejamos voltados a Ele. Deus deseja, Ele estabelece limites, Ele tem um tempo, mas Ele nos atrai, amém? Com cordas de amor o Senhor nos envolve, com cordas de amor Ele nos atrai. Essa é a verdade. E talvez a gente conheça algumas pessoas que a gente fala: para esse aqui é improvável. Saulo, né, perseguidor, Saulo, que desejava matar, prender, o justiceiro, né, se transformou em um Paulo. Quantos outros? Davi, o improvável. Amados, era tão improvável que quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir, eu imagino que com a notícia de que o profeta estava indo à casa, o Jessé preparou um banquete. E estavam todos os filhos lá, menos Davi, porque Davi era estava a mesa posta. E quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, até ele se impressionou, quase que o homem de Deus se enganou e deitou a unção sobre aquele rapaz, de tão forte, de tão robusto, de tanto que parecia rei. Mas não era aquele, não era o próximo, e não era nenhum dos que estavam sendo apresentados por Jessé ao profeta. E aí Jessé pergunta: não tem mais ninguém? Nós não vamos sentar à mesa, nós não vamos comer desse banquete antes que chegue aquele que Deus me mostrou, antes que seja aquele que Deus me trouxe aqui para ungir. E aí Jessé falou: tem um lá cuidando das ovelhas. Olha só quem era Davi, tão insignificante para esse pai, que as ovelhas tinham mais importância. Não, deixa ele cuidando das ovelhas, as ovelhas são tão importantes. Ele não, né? Os meus filhos mais velhos são guerreiros, mas ele é um improvável. Sabe, Deus ama a humanidade, Deus tem um tempo e Deus tem um limite, amém? Para salvar, para mudar, para transformar os improváveis, os inacreditáveis,
aqueles em que ninguém aposta uma moeda. Quantos outros? Pedro, né? O grosseiro, o pescador que era sanguíneo, colérico, que ninguém acreditava que pudesse ser alguém totalmente usado, o maior evangelista que já existiu, pelo menos apresentado na Bíblia Sagrada, assim. Podem ter existido depois, mas na palavra do Senhor, um homem que foi totalmente transformado era improvável. Se alguém falasse, esse homem bruto, chucro, vai se tornar um evangelista, e através da palavra que ele proferir, muitas almas serão salvas. Quem acreditaria que da grosseria sairia mel, né? Que daquela brutalidade sairia tanta substância, tanto proveito, tanto fruto. E Gideão, o menor da casa do pai, da família mais pobre de todas, né? E Moisés, o pesado de língua, como que eu vou salvar esse povo que nem me vê como par, que me vê e acaba emparelhando com o faraó, que não confia em mim. Deus ama os improváveis. Deus ama a Alessandra, improvável. Deus ama o Moisés, improvável, e cada um de nós. Que bom que Deus não desistiu de nós. Que bom que Deus tinha um tempo determinado, um lugar determinado para nos atrair, para transformar a nossa vida, amados. Essa é a segunda verdade que eu vejo. Deus tem um propósito, que é atrair e fazer com que o homem se volte a Ele. E a terceira verdade é que Deus conta conosco. Deus não vai mandar os anjos do céu. Deus não vai Ele mesmo vir e fazer essa obra. Deus conta conosco como instrumento para a salvação da humanidade, pastor. Sou eu, é você, é cada um de nós, é a nossa vida, é a nossa paixão empenhada, é a nossa disposição de fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela não nos faz bem, quando ela não tem tanto sentido para nós. Porque não pensem que fazer a vontade de Deus é uma coisa extremamente confortável, não é. Primeiro que antes de fazer a vontade de Deus, Deus nos limpa, Deus nos molda, Deus nos trata, Deus nos polish, passa lâmina, aplana. Isso dói, isso dói. Eu lembro que as árvores escolhidas para construir no Antigo Testamento, as paredes onde a Arca da Aliança ficaria escondida, né? As paredes do templo, as árvores escolhidas foram a acácia, que é uma árvore cheia de nódulo. Deus poderia ter escolhido outras, o cedro, o líbano, outras estrondosas árvores, sem tantas imperfeições, mas Ele quis a acácia, e essa acácia teve que ser lixada, e essa acácia teve que ser trabalhada, para que ela se tornasse uma parede lisa e com encaixes, uma encaixando na outra. Deus trata a nossa vida e Deus traz encaixes, amém? De comunhão. Nós somos tratados nos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que assim como o ferro ao ferro fere, o amigo ao seu amigo. Assim como o ferro afia o ferro. Como é que você, pelo menos eu nunca afiei faca desse jeito, mas eu já vi várias pessoas esfregando uma faca na outra, ou esfregando uma faca num negocinho que eu não sei o nome, redondinho, como é o nome? Esmeril, né? Que é ferro também, é um tipo de... Então você, no atrito, você fica afiado. Deus quer nos fazer ter encaixes um com os outros, e os irmãos, os amigos, a família, os que se amam, muitas vezes precisam ter essa lixa, precisam ter esse atrito, precisam ser trabalhados. Dói, irmãos, dói, mas Deus precisa nos tratar para nós crescermos e sermos usados para a honra e glória dele, amém? Então a terceira verdade é essa: Deus conta conosco para sermos instrumentos da salvação da humanidade, mas quase nunca é fácil. Hoje eu estava vendo um psicólogo chamado Rossandro.
dizendo que aos 16 anos ele falou para a mãe: mãe, eu quero ir para Micaré. Ele disse o nome da Micaré na cidade dele. Vou comprar uma mortalha, vou me divertir lá. E a mãe disse: de jeito nenhum. E veementemente ela proibiu ele de participar dessa festa. E ele, triste, balbuciou: você vai ver quando eu tiver 18 anos, faltam só 2 anos. E a mãe falou: como é que é, menino? Não, com 18, a Bia também tinha essa ilusão, que com 18, né? 17 ela ia dormir uma, com 18 ela ia acordar e ia poder tudo, né, Bia? E a verdade não é essa. A mãe disse: meu filho, com 18 você ainda vai estar comendo da minha comida? Pois enquanto você comer da minha comida, enquanto for eu que pago os boletos aqui dentro de casa, você vai me obedecer sim, você vai fazer tudo do jeitinho que eu falar e não vai ter micaré. Daí ele disse o seguinte: mãe, você não se preocupa se eu deixar de te amar? Ela falou: meu filho, é o seguinte, você me amando, você não me amando, você me tratando bem, você feliz comigo ou você não feliz comigo, eu te amo do mesmo jeito, o meu amor por você não vai mudar. E nem venha me chantagear com esse amor, porque eu não estou interessada que você me ame, eu quero que você me respeite. Enquanto você estiver aqui dentro de casa, você me respeita. E ele disse que os anos passaram e ele foi fazer psicologia, e que estavam dando o conceito de amor, e falaram que era o seguinte: amor, quem não é respeitado e admirado jamais será amado. E ele entendeu que antes do amor chegar, que o amor é fim, não é meio, né? Antes do amor chegar, deve existir o respeito e a admiração. Aqueles a quem nós respeitamos e admiramos, nós amamos. Não existe um amor sem respeito. Não existe. E aí, sabe, eu vejo que diferença dessa sociedade de hoje, que faz qualquer coisa pelo amor, pastor. Para você me amar, para você me ver bonitinha, para você me admirar, eu digo sim, todas as vezes. O importante é ter o seu sentimento, a sua admiração, que você fale bem de mim. Sabe, a sociedade de hoje, pastor Samuel, é aquela em que os pais perguntam: meu filho, você me ama? Meu filho, você ama mais a mamãe ou mais o papai? Eu não imagino meus pais perguntando isso para mim: você me ama? Não estavam nem aí se eu amava ou não, né? Eles queriam era ser pais, ninguém queria ser amiguinho do filho. Eles queriam fazer aquilo que eles vieram para fazer: corrigir, disciplinar, ensinar, cuidar, beijar, amar. Mas era todo um conjunto e eles não negociavam o que era a função deles fazer. E sabe, às vezes eu vejo isso. Não é fácil cumprir o propósito de Deus, porque às vezes Deus nos diz o seguinte: olha, você vai ter que falar assim. E quando você falar assim, a pessoa vai agir assim, vai reagir assado. E você vai perder a admiração, você vai perder o amor, você vai perder. Você está disposto a fazer aquilo que eu estou dizendo? Você está disposto, João, que a sua cabeça vá para cima de uma bandeja? Você está disposto, Paulo, a ser açoitado, xingado, a sofrer naufrágios, chicoteado? Você está disposto? Qual que é a nossa disposição? Será que Deus pode verdadeiramente contar comigo? A geração do passado nunca se preocupou em ser amada, mas jamais deixou de ser respeitada. E com isso, conseguiu o amor e o respeito. Quando nós nos colocamos como instrumentos de Deus e fazemos a vontade de Deus, talvez o amor não chegue de imediato, mas a longo prazo nós seremos recompensados, amém? Eu lembro de Ananias, né? Quando Deus chamou Ananias e falou: olha, tem um homem. Lembra lá no versículo, olha, nós lemos aqui no versículo 26 que Deus tem fixado tempos e limites para a habitação dos homens. Chegou o tempo de Saulo. E Deus mostrou qual era o limite para Ananias. Olha, você vai na rua direita. Deus deu o endereço, a localização, né? Era só apertar que o Waze te levava, né? E aí Ananias ainda falou: Deus, tem certeza?
porque eu soube que esse homem está vindo com cartas, que são autorizações para nos prender. Esse homem tem em mãos uma legitimidade contra nós. Ele vai nos prender, nós podemos morrer, ele é perigoso. Eu tenho notícias que ele já fez coisas terríveis com os cristãos. Tem certeza que é esse homem que o Senhor quer que eu visite? E Deus falou, sim, é esse. Sabe, está lá em Atos, capítulo 8. E a palavra que Deus disse para Ananias foi, dispõe-te. Dispõe-te. E Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E ele foi. E a gente nem precisa dizer o resultado disso tudo, né? A obediência a Deus nos faz chegar em lugares maravilhosos. Valeu a pena ser instrumento de Deus pela salvação de um. Por quantos não vieram pela vida deste um? Quantos não foram abençoados? Quantos não receberam vida pela vida deste um? E Saulo foi transformado em um Paulo, Saulo foi batizado, Saulo creu. Você pode ver lá em Atos 8, quando fala a respeito, Atos 9, quando fala da conversão de Saulo, logo depois, no versículo 15, Atos 9, versículo 15, quando Ananias fala, tem certeza que é esse homem que você quer que eu fale a palavra? Ele diz, este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí ele levantou-se, Saulo, foi batizado e logo depois ele estava pregando o evangelho, logo depois ele estava testificando de quem era verdadeiramente esse Jesus. Logo depois estavam colocando ele num cesto, descendo ele pela muralha, porque ele era o perseguido. Ele saiu da posição de perseguidor e passou a ser perseguido, passou a ser apaixonado por Jesus, passou a ser um dos maiores defensores da causa de Cristo. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque teve um Ananias que ousou obedecer a Deus. Porque teve um Ananias que ousou arriscar a própria vida. Que teve um Ananias que ousou dispor-se e dizer ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor precisa que eu faça? Todos temiam Saulo. E ele foi lá para levar uma palavra que arrancaria as escamas dos olhos de Saulo e ele passaria a ver verdadeiramente, não só no sentido físico, mas no espiritual, e houve salvação, e houve transformação, amém? Lá em Atos 10, olha, tem 3 passagens aqui, Atos 8, 9 e 10. Atos 10 me fala de Pedro e de Cornélio. Cornélio era um homem oficial do exército romano, que por muitos era considerado impuro, inclusive por Pedro, impuro. E Pedro tinha um preconceito de pensar que só os judeus é que poderiam ser salvos. Só que a Bíblia diz que Deus se agradou da vida de Cornélio, que Cornélio era um homem misericordioso, ele ajudava os pobres, os necessitados, ele orava, e ele amava verdadeiramente Deus. E um dia um anjo se revelou a ele, e o anjo deu o endereço onde é que estava a salvação. Chegou o tempo e chegou o limite. E aí Cornélio foi até Pedro, em Jope. E antes de Cornélio chegar lá, Pedro teve uma visão de um lençol. E nesse lençol tinham vários animais, quadrúpedes, répteis, aves do céu. E ele perguntou, o que é isso? O que significa isso? E Deus falou, mata e come. E ele falou, mas esses animais são impuros. E Deus não deu a revelação. Mas quando ele soube que Cornélio estava indo à sua procura, por causa de uma visão de um anjo, que havia enviado ele até Jope, Pedro entendeu que na verdade ele tinha que deixar todo aquele preconceito de lado e entender que Deus purifica quem Ele quer, que Deus traz salvação para quem Ele quer, e é no momento de Deus. E ele foi até Cornélio, e ele pregou a palavra, e Cornélio juntou os seus
Os seus familiares, os seus amigos, os seus súditos, e todos receberam a palavra de Jesus e todos foram salvos naquele dia. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre todos eles e eles falavam em outras línguas. Imagina, para Pedro aquilo era uma contradição muito grande. O quê? Gentio falando em línguas, gentio sendo batizado com o Espírito Santo. Mas Deus ama toda a humanidade, amém? Deus tem propósito de salvação. E que bom quando Deus consegue usar a nossa vida, mesmo quando não entendemos, mesmo quando nos dói, mesmo quando é vexatório, mesmo quando vai contra aquilo que acreditamos uma vida inteira. Versículo 8 me fala de Atos 8, 9 e 10. Depois leiam com bastante tranquilidade em casa. Me fala de Filipe e eunuco. Estava passando o eunuco etíope na carroça. Esse eunuco estava lendo a Bíblia, estava lendo Isaías. E Deus falou para Filipe: corre e acompanha essa carroça. E Filipe foi correndo do lado da carroça e perguntou para o etíope: o que você está lendo? E o etíope foi e compartilhou com ele. Eu estou lendo essa passagem aqui, que diz em Isaías que ele foi levado como ovelha ao matador e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Ele falou: essa passagem fala de Jesus. E aí Filipe, correndo, começou a pregar. E aí a Bíblia diz que aquele homem, que era um homem de posição, que era um homem de poder, que era um homem consagrado, que era um homem admirado, ele mandou parar a carroça e pediu que Filipe entrasse. E Filipe entrou e pregou a verdade, e aquele homem se converteu e aquele homem se batizou, amém? Todos esses, Cornélio e todos os que estavam com ele, todos esses, Ananias, aliás, Saulo, e aqui também eunuco, etíope, todos se converteram ao Senhor, amém? Porque houve homens que ousaram pregar a palavra, que ousaram se dispor, que ousaram ser instrumento do Senhor. Eu lembro de Isaías, quando ele teve uma visão do trono do Senhor e ele viu os anjos declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele falou: agora eu vou morrer, porque eu vi Deus, eu vi a glória de Deus, e eu sou impuro de lábios, e eu habito no meio de um povo impuro. E a Bíblia diz que um anjo pegou uma tenaz, um carvão, vamos dizer assim, e tocou nos lábios e falou: agora você está limpo. E depois dessa purificação, ele ouviu: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Pregar a minha palavra? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos de um toque do Senhor, amados. Nós precisamos entender que uma vida inerte, uma vida improdutiva, ela não é natural. Ela não é natural no mundo físico. Se você vê uma árvore, uma fruteira que não dá fruto, você fala: tem alguma coisa errada. Essa semente, alguma coisa está errada, porque o natural da árvore é ela crescer, é ela dar folhas, é ela florescer e ela frutificar. Nós precisamos também, é natural que nós venhamos crescer na presença do Senhor e que nós venhamos reverberar, transbordar, amém? Que nós venhamos ser instrumentos de salvação, frutificar. E se nós não estamos assim, tem algo que fere a natureza de Deus, tem algo errado. Talvez precisamos dessa tenaz, dessa brasa viva nos nossos lábios para nos purificar. Talvez precisamos nos deixar ser transformados, porque é certo que Deus não vai nos usar enquanto estivermos impuros.